Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas aqui mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha, e hoje não é diferente, o cara veio até com camisa social, cara. E eu venho com essa camiseta aqui. Estamos aqui hoje com Nicolas com K, não confundir com Carol com K, certo? Misericórdia, não confunde não. Bem distante. Bem distante. Então é Nicolas com K, de Minas para o Brasil, cara. Você é um cara que tá se destacando bastante e você é associado muito por ser bolsonarista. É isso que te define? O que te define, cara? Porque eu não gosto muito de rótulos, né? E tô vendo no chat todo mundo... Pô, o cara defende o Bolsonaro, o cara passa pano pro Bolsonaro. Você tem consciência disso? Por que você acha que acontece isso? Qual é a sua posição? Vilela, é o seguinte, a galera hoje excluiu a complexidade do ser humano. Exato. Ou seja, não existe mais personas. Existe, coloca você dentro de uma panela e não importa. Uma caixinha. Exato. E é aquilo. A galera geralmente que me xinga e tudo, não sabe, tipo, de onde eu vim, quem eu sou, o que de fato eu defendo. Você pega o meu Instagram, óbvio, você vai ter ali algumas pautas que defendem o governo, mostra ali a realidade sobre algumas coisas. Contudo, não tem só Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou o Nicolas Ferreira. Eu tenho a minha complexidade, eu tenho os meus sentimentos, meus desejos, meus vícios, meus erros, minhas virtudes. E o problema é que hoje os caras rotulam pra tudo. Então, por exemplo, se tu chama um cara que defende o governo, você é bolsonarista. Exatamente. Se tu chama um cara que é de esquerda, você é comunista. Então, a gente era comunista semana passada, essa semana vamos ser bolsonarista. Pois você é um trans entrevistador, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, você sente que você acabou. Exatamente. Então é bizarro. Então, assim, eu peço geralmente pra galera realmente ver o meu conteúdo. Tipo, cara, vê o que eu defendo. Porque eu defendo uma agenda, eu defendo pautas. Então, eu sou conservador. Uma pessoa jamais vai me definir por completo. Ela jamais vai falar o que 100% eu concordo. Porque a gente não concorda 100% com ninguém, cara. Então, assim, eu sou cristão, ponto. Então, 100% daquilo que eu acredito provém da Bíblia. Aí sim, aí é o cara que eu concordo 100%, que é Jesus Cristo. Entendi. Agora, os demais, eu discordo em algum ponto. Claro, pode você ser... não vai concordar 100%. Pô, pode ser com a minha mãe. Você não assina uma carta em branco, né? Não é uma procuração, tudo que o Bolsonaro falar é o que eu tô falando. Não, eu sinto que eu tenho as qualidades dele, eu sinto que ele tem as qualidades, ele tem os seus defeitos, só que eu preciso ter não uma visão histérica e sentimentalista sobre o contexto político. Eu preciso ter uma visão um pouco mais racional e falar, opa, pera lá, se eu seguir por esse caminho aqui, eu tô mais ajudando meu país ou eu tô, sabe, simplesmente querendo pagar de bonitão na internet, eu não quero ser nem Lula nem Bolsonaro e... Entendeu? Ano que vem você vai ter que escolher alguém. O que você tá dizendo é que, cara... Vai chegar um ponto que não dá pra ficar em cima do muro. Vai ter que optar. E o problema... Ou demônio ou Satanás. Ou Satanás. Não, e tipo assim, Porque terceira via acho que não vai rolar, né, cara? Não, isso aí é coisa de tempo, né? Disneylândia. Não dá tempo. Você não vê ninguém surgindo assim? Não, e outro, Vilela, qualquer lugar que você vai, os caras estão colocando aí que o Lula tá na frente nas pesquisas. Tá muito estranho isso, Na boa, eu não sei aonde. E, por exemplo, lá em Minas... A Dilma tava em primeiro lugar. Ela não ficou nem em quarto. Ela ficou em quarto lugar. Na hora pra senadora, de pra apurar Senado. os votos. Ela não ficou nem entre os 3 primeiros. Ou seja, eu não acredito de verdade. Eu não acredito. Pesquisas. Mas assim, eu também não sou daquele tipo de cara que acredita em, sei lá, umas teorias da conspiração absurda. Eu só acho que a realidade que eu tô vendo é onde eu vou... O cara tem uma popularidade muito forte. E mesmo com os desgastes que vem sofrendo. Igual rolou aquela carta lá que veio do Temer, aí deu uma dividida na própria galera da direita. Sim. Eu vi até que você falou, eu vou ver isso direito, depois eu vou... Sim. Que bateu pra você. Ele batendo no STE, no ministro. No ministro, sim. E depois pediu desculpa, cara. Pois é. É aquela coisa, cara. Porque tava todo mundo com ele, você com ele, um monte de gente foi pra rua e de repente o cara recua. Mas sabe o que rolou? Acaba que o cara, velho... Acaba que é o seguinte, as pessoas ficam lidando política como se fosse aqueles anti-jogo, que o cara fica falando sobre o jogo de futebol, o que vai acontecer? Assim, vai acontecer isso. Não dá pra saber. Não, e tipo assim, eu acho que vai acontecer isso. Não, mas o tal fulano é melhor, acho que vai acontecer isso. Cara, até a hora do jogo não dá pra saber o que vai acontecer. No momento do jogo dá pra você narrar, beleza, porque a realidade tá acontecendo. Claro. Agora, eu vou ficar ali com uma mãe de falar, não, eu acho que... Meu irmão, não sei. Eu não sei nem o que de fato era a intenção dele de fazer a carta e tal, tudo mais. E antes eu vejo o que o Bolsonaro... Ele no palanque, né? Falando. Eu vejo qual foi a crítica da galera. Ele inflou algo e depois ele não conseguiu, segurar a onda nesse sentido, porque o sistema realmente é foda. O que eu fico espantado, novamente falando que, 7 de setembro claramente foi Sim, enorme. Gigantesco. Cara, com tudo a situação do país que a gente tá passando, Sim. ainda a galera ter esse apoio ao presidente. Porque, cara,
Quem não tá puto com gasolina 7 pau, como ele tratou todo o lance da pandemia, que poderia ter salvo muitas vidas e muitos outros problemas, né? O IOF agora acabou de aumentar e tal, e a galera indo. Você acha que o pessoal não sabe disso ou tipo, foda-se isso e podia estar pior? Não, O que não você é acha isso. que é? É que eu acho que, tipo assim, cara, eles colocam uma meta inatingível pro presidente e aí terceiriza todas as culpas pra um cara. A galera não tem noção do que os governos do passado fizeram de fato com o Brasil. O sistema é muito grande. Tipo, você tem gente de esquerda e pessoas que sugam a máquina pública em todos os lugares. Então, assim, por exemplo, foi o que eu falei numa entrevista. Eu disse, olha, os caras, eles são histéricos com os defeitos do governo Bolsonaro. Os caras... Tipo, MBL e tal, os caras. Eles são histéricos com o governo Bolsonaro e são tímidos com as suas qualidades. Ninguém fala, por exemplo, que o Carlos Nadalim criou a Secretaria da Alfabetização e fez um projeto de alfabetização incrível, cara. Sabe, eu tive na palestra dele lá no CIPEC, que foi um evento conservador que teve agora aqui no Brasil. E assim, incrível a participação do cara. Você tem ministros hoje, como por exemplo o Tarcísio, que o cara deve estar asfaltando agora algum lugar no Brasil. Você tem pessoas realmente capacitadas em locais capacitados. E aí é o seguinte, a corda não tá no meu pescoço. O peso e contrapeso, a chantagem, ter que articular, conversar com esses caras, não sou eu que tô fazendo isso. E aí onde, na história, você consegue comparar um governo que enfrentou uma pandemia, velho? Primeiro ano de governo Bolsonaro, até o próprio Renan do MBL tem vídeo dele falando, olha, eu vou ter que agradecer tipo assim, parabenizar o Bolsonaro, porque ele fez a reforma, né, da Previdência e tal, tudo mais, parabéns, deixou de lado ali, digamos assim, as diferenças e articulou. Então, peraí. Então, a articulação naquela época era válida, agora eu sou um bolsopetista, porque eu tô colocando pessoas, digamos assim, em posições estratégicas para poder atingir algo. Então, se ele não articula, ele é um ditador que não sabe conversar. Se ele articula, ele é do centrão e ele é um amante do centrão. Então, decidam-se. Sabe, eu fico assim, pô, e você? O que vocês fariam? Eu não acho que esses caras, principalmente, eu tenho minhas críticas ao MBL, mas também reconheço, por exemplo, eu conheço o Kim desde quando eu trocava ideia com ele, tipo, no Facebook, ele chamava pra poder fazer live com o Olavo. Pô, e aí, depois disso, eu fui vendo algumas coisas e falei, olha, perderam a essência. Ou talvez nunca foi a essência. Mas eu vou olhar pra eles e falar assim, isso é um projeto de poder ou é um projeto de Brasil? Então, mas você não acha que, na verdade, eles mantêm a essência quando eles eram contra a Dilma, eles eram a favor do Bolsonaro, a partir do Bolsonaro não cumpriu as promessas de campanha, eles romperam, não é o caminho natural de ficar atrelado a ideias e não a pessoas? Sim, mas aí qual que é a solução? Você tira o cara? Não, a solução eu não sei, mas eu tô falando assim, de os caras ainda manterem a essência, entendeu? Mas aí eu tô te falando, eu acho que... A sua... Desculpa te interromper, mas você tá falando em relação a... Eles podem não concordar, mas não querer tirar, é isso que tá falando? Pra mim a solução deles é burra. Eu respeito, mas é burra. Mas foi a mesma da Dilma. Sim, não, mas é aquela coisa, que Dilma cometeu um crime de responsabilidade. E aí, inclusive, o próprio Arthur gaguejou lá no Flow, lá, falando, pô, o Monark, cara, o Monark perguntou pro cara, tá, mas qual crime? Porque Me fala. Eu senti um preconceito no... O Monark! Não, sem preconceito, de verdade. Até o Monark. Não, eu acho que os caras mandam muito bem. Eu só digo assim, o cara, eu digo assim, porque ele é uma pessoa que eu acho que é envolvida na política, no sentido, sabe? Entendi. E ele perguntou algo simples, tá, mas e aí? Porque o da Dilma era escancarado, cara, sabe? Pedalada fiscal e tal, que não sei o que e tal. E o do Bolsonaro, sabe? Entendeu? E aí eu paro e penso assim, qual que é a solução de fato pros caras? Mas esse lance da Covaxin aí que tá... Esse lance não é uma coisa que é muito... Pois é, mas é aquilo, olha, chegou... Transitou cara, transitou em julgado, foi julgado, ok, o que eu posso fazer? Eu vou discutir com a justiça aí com um processo inteiro. Aí não tem como. Não tem como. Mas eu digo assim, e aí? Porque você tá ligado? Sim, tá rolando uma treta gigantesca. Porque parece que da Covaxin, pô, ele foi até falar com o ministro, né? Fez aquele um pedido que não foi pra frente, né? Como fala, quando você já faz o pedido de 1 ponto não sei quantos bilhões lá, tal. Sim, eu só sei que todas essas histórias é muito nebulosa e você nunca quase sabe a verdade do negócio. Exatamente. Sabe? Perto do Natal, o meu amigo recebeu um fuzil da Taurus na casa dele. E aí ele falou, mano, quer gravar um vídeo aqui? Eu falei, vamos. Aí eu gravei um vídeo, tipo assim, fala galera, bom demais. Imagina você ganhar de presentinho de Natal um fuzil T4 e tal, tudo mais. Meu amigo ganhou e graças ao governo Bolsonaro, as coisas que ele tem fazendo decreto, ele recebeu. Saiu que você tinha... Não, calma. Dormi. Fui dormir, mano. Dormi de boa. Eu já tô imaginando quando eu acordei, velho, quando eu acordei tava vereador bolsonarista ganha fuzil graças ao governo Bolsonaro. Caramba, e tem gente até hoje que chega em manifestação, e aí, o fuzil? Aí eu falo, ele trouxe fuzil, tá aqui, ó. Pois mentira, tá aqui. Mentira. Eu falei, cara, como assim? Eu nunca ganhei fuzil. Sério, velho? Sério. Então, assim, pra você lançar isso é muito fácil. Então, por exemplo, rolou 5 processos pra caçar meu mandato.
E aí, Baseado em quê? baseado em candidatura laranja, falando que eu coloquei laranja na minha chapa pra eu poder ganhar. Tá. Como Saiu. que faz isso? Você sabe Como assim? o que é colocar laranja pra se eleger? Tipo assim, precisa de um mínimo de mulheres pra você se candidatar na chapa. Aí eu pego a dona Fiota, a dona não sei o quê, e coloco e pago elas, por exemplo, elas não têm nenhum voto e só pra ter. Isso, só pra ter. Mano, qual a chance de eu fazer isso? Primeira vez que eu me candidato já ia correr o risco de eu ferrar minha vida por causa disso, né? Beleza. Loucura, advogado, pau quebrando, fazendo defesa, processo difícil e tal. Aí saiu a manchete. Candidatura laranja. Já uma sentença, mano. E os comentários é tipo, ah lá, viu, conservador, Sabia. olha o cristão, que não sei o que, ah lá, acabou a Mas nunca manata. foi provado nada. Não. Aí saiu a sentença. Tá. Ganhei os 5, mano. Ganhei os 5. E aí saiu o E pessoal... total foi Deus, tá? Não tô zoando. Todo mundo que eu apresentava o processo, isso meu advogado me contou depois, pra eu não ficar maluco, porque eu perdi minha paz. Falei, mano, se eu pego uma juíza que quer aparecer, ela não julga conforme a justiça, mas julga conforme a vontade dela poder me ferrar. Julga politicamente, não... Sei, entendo. Sabe? Aí eu me ferro, é laranja e tudo não sei o que, e ficou isso pro resto da minha vida. Mano, eu orei junto com a minha família, meu pai, todo dia, 3 horas da manhã. Pum, saiu a sentença. Ganhei todos. Me fala, saiu na mídia. Não saiu? Não. Saiu acho que em um jornal, O Tempo. Porque eu mandei pro cara, falei, mano, vocês fizeram na hora que eu tava ferrado, faça também pra mim. Caramba. Ou seja, a mídia tem um poder muito grande, cara, nas pessoas. Política é isso, cara. Muita gente acha, tipo assim, Vilela, que política é assim, eu sou político, eu influencio na sua vida através do meu projeto de lei. Não. Você para na rua aqui, ninguém sabe o nome de um projeto de lei, não. Isso aí que vem a questão teórica de esquerda, né? Que é o que Antônio Gramsci fala sobre hegemonia cultural. Ele divide em poder e hegemonia. Ele fala, poder é o poder do Estado sobre a administração pública e exército, polícia. E hegemonia é o domínio psicológico das massas. Ou seja, nós não vamos mais ganhar através da revolução armada, como o Marx propunha, fazer uma luta de classe. Nós vamos fazer uma revolução cultural. Por que aconteceu? O proletariado curtiu o capitalismo e eles estão Gostou, gostando de ter uma geladeira. Você já viu a foto que mostra o primeiro McDonald's na Rússia? Não, mas deve ter sido. Véi, é insano. Não, como o McDonald's, os caras Não, curtindo. pelo contrário. Então, os caras curtindo pra caramba. Não, é tipo assim, não como capitalista. É capitalista, velho, os caras querem. A fila gigantesca, É, assim, ó, a fila gigantesca, cara. E, tipo assim, todo mundo lá, Aí tipo... mudaram o discurso, foram pro âmbito cultural. Foram pro âmbito cultural. Ou seja, hoje a política, na verdade, significa influência. Ou seja, o que tá te influenciando, de fato, é política. Então, hoje, a esquerda, ela tá em todo lugar. Ela já não é mais aquela coisa assim, foi esse martelo é de esquerda. Óbvio que é. Mas ele não precisa se mostrar com um vermelho para ele poder ser de esquerda. Então, pô, tu abre Netflix, aí lá vai ter depravação sexual, sensualidade precoce, você abre a novela, tem adultério, e geralmente o cara mais galã da novela, o mais bonito, ele é adúltero. E aí o homossexual é o legalzão, é o cabeleireiro, gente boa, piadista, e o crente é o chato. A mulher crente é a de coque, com saia. Eu falo, pô, os caras estão fazendo o quê? Um genocídio cultural. Onde cristão é trouxa, é idiota, quem é conservador é careta. Ah, você é jovem e quer esperar o casamento pra transar? Putz, você é um idiota. Mas aí você mostra um artista qualquer que bota o corpo dele igual... Tipo uma lavagem aí cerebral. É legal. Não é uma lavagem cerebral, é uma parada assim... A universidade, quem é estudante aí, que tá vendo esse podcast aqui, sabe o que eu tô falando. Você chega lá, você não pode ser anticomunista. O problema não é o comunismo, o problema é você não poder se colocar ao contrário. Então você chega na sala, você quer sofrer preconceito? Não fala que você é gay. Não fala que você é... não, fala que você é cristão. Fala assim, eu sou contra o aborto. Que? Você é contra o aborto, você é um machista. O corpo é da mulher. E você fala, não, peraí, o corpo não é dela. O corpo é dela, mas o bebê ali não é dela. E aí você vai sentindo uma opressão, cara, uma hostilidade muito grande. Ou seja, hoje o jovem conservador, ele tá tendo a condição de falar o posicionamento dele. Mas até 10 anos isso não tinha. Não tinha página de direita. Aí esse que é a minha crítica aos caras. A esquerda tem tudo, Vilela. A esquerda tem tudo. A esquerda tem a produção artística, cultural, novela, televisão, Hollywood. Tem a putaria toda. E a gente tem o quê? O que a direita tem? Nada. A gente conseguiu botar um presidente lá, numa loucura do caramba política, onde o presidente é impeachmentado, o cara estoura, ganha do Haddad, que tinha no plano de governo regulamentar a mídia. Um cara que tem apoio a Nicolás Maduro, a gente consegue ganhar isso, e a gente quer que resolva amanhã. Se não resolver amanhã, eu vou botar meu pé pra cima e vou chegar na internet. E eu quero entender mais você, então, antes da política, cara. Você é cristão, cara de igreja. Quantos anos você tá? 25. Mas e aí, você queria desde criança se meter em política ou quando esse interesse? Cara, pois é, minha mãe fala que com 6 anos de idade, mais ou menos assim, eu via não, mas debate... seus pais fazem o quê? Meu pai é psicólogo, minha mãe também. Ah, não tem nada a ver, tá. Não tem nada... Eu nunca tive política na minha família, nunca, tipo.
E aí eles falavam que eu via debate presidencial e ficava falando, tipo, eu quero ser político e tal. Porque eu achava legal você mesmo. prestava atenção e queria... Prestava, porque eu gostava, tipo assim, um cara falava, o outro cara retrucava. Eu falava, mano, que coisa legal e tal. Enfim, né? E nisso, eu nasci fui criado e nasci na favela Cabana do Pai Tomás, que é uma favela lá em Belo Horizonte, minha família inteira é lá. Eu continuo indo lá, jogo bola, minha igreja é lá, inclusive, de bairro. Então, eu tive essa origem, digamos assim, mais humilde. E o meu pai trabalhou na mesma empresa 26 anos, não como psicólogo, mas como, tipo, empresário lá dentro, que é na Fiat Alice, mas na parte de tratores, e conseguiu crescer lá. Graças a Deus conseguiu dar pra gente uma condição boa e tudo. E por isso, inclusive, que eu consegui morar na França durante um ano que ele chamou a família toda. E aí, no ano de, sei lá, eu tinha 13 anos de idade, sei lá, 2009, eu tive quando meu tio passou os vídeos do Olavo de Carvalho pra mim. Falou, pô, vê esse cara aí. Eu falei, putz, cara, fala palavrão pra caramba, ele é meio doido. Mas algumas coisas fazem sentido. E eu comecei a ver um lado do Olavo que geralmente a galera não vê. Por exemplo, Leandro Carnal postou esses dias aí o seguinte. Antes de criticar Paulo Freire, leia pelo menos 2 livros dele. Tipo assim, você tá falando sem conhecer. Mas é o que mais eles fazem com o Olavo, por exemplo. Fala que ele fala de feto em Pepsi e que ele é astrólogo, terraplanista e tal. Cara, a parte, o Olavo, ele não fala sobre política, digamos assim, só. A parte que eu mais gosto do Olavo é a parte filosófica. Então tem vídeos dele, você pode pesquisar aí, que fala sobre, tipo, o sentido da vida. Que fala sobre, tipo, vença. Tipo, seja forte. Como vencer, sabe, as dificuldades da vida. Coisas que me ajudaram pra caramba, velho. Motivacionais. Não só motivacionais no sentido assim, daquela coisa de autoajuda, mas questões profundas, sabe, filosóficas. E aí eu tive contato com aquilo, comecei a ler sobre Antônio Gramsci, Marx, Engels e Horkheimer, Herbert Marcuse, Escola de Frankfurt. E aí falei, pô, velho, tem uma coisa por detrás aí, que eu comecei a vender na minha escola. Falei, pô, que tava numa segunda camada que pouca gente conhece. Exatamente. Você começou a ir mais profundo no Exato. que você tava... Por que hoje as mulheres não querem ter filhos? Porque elas são desestimuladas a terem filhos. Por quê? Porque filho é sacrifício, cara. Filho é, tipo, você deixa seu ego de lado e criar alguém que tem suas dificuldades, que tem seus sofrimentos, que vai chorar. Agora, a galera hoje quer o quê? Quer ser só mãe de pet. Não tem problema você ser pai de pet. Eu tenho uma cachorrinha, amo ela, bonitinha. Mas ser humano é ser humano, animal é animal. Por quê? Porque o povo tá tratando hoje o seguinte, olha, filho dá muito trabalho. E aí, eu quero ter um cachorrinho aqui. Mas dá trabalho, viu? Cachorro? Não, filho. Filho, lógico, não. É isso que eu tô falando, dá trabalho pra caramba. É muito trabalho. E aí, cara, aí você vê que hoje você tem um movimento, como por exemplo, feminista, que trabalha pra poder matar a criança no ventre. A criança não pode nem mais nascer hoje. Qual é a frase que você colocou? Que matar inocente, eu também vou querer direito de... Você não falou uma frase assim? Eu acho que... Era que se pode matar o feto inocente, se pode matar também o vagabundo que tá lá, né? Não foi Exato. Essa? Qual foi a frase? Falei, isso? Foi tipo isso. Falei, olha, se pode matar uma criança, né, que é inocente, eu também posso... Quero ter direito. Se pode dar pena de morte para um inocente dentro da barriga, eu também quero ter o direito também de matar um vagabundo também que cometeu um crime. Entendi. Tá ligado? Então, tipo assim, é engraçado, né? O aborto. Ano passado morreram 1.200.000 pessoas de coronavírus. Chamaram de pandemia. Pandemia, o mundo parou. Tá parado até agora. Chamaram, mas é uma pandemia, caralho. Sim, não tô negando. Tá. Aí, ano passado, morrem 55 milhões de crianças dentro do ventre. Chama isso de direito. Tem esse dado mesmo? Pode ver, ano passado. E hoje, se eu não me engano, até a data de hoje, já são mais de 18 milhões de crianças que foram mortas dentro do ventre. De aborto? De aborto. E aí, nego fala, tá bom. Cara, você tá entendendo? Então alguma coisa tá invertida aí. E aí vem através de onde? De propagandas, de frames, de onde, meu corpo, minhas regras. Aí você vai ver lá, tem curso na faculdade, sempre professor militando sobre o direito do corpo da mulher, aborto é questão de saúde pública. E aí fica um monte de gente assim, é isso mesmo, e matando crianças no ventre. Você tá entendendo? Então assim, tem alguns questionamentos que eu falo, pô, eu duvido que alguém abortaria um filho do Neymar. Duvido, mano. Duvido. Também duvido. Eu arranco meu braço. Gente da favela não quer abortar, não. Você abortaria se você engravidasse? De maneira nenhuma. Abortaria. Você fez a tua vida, velho. É verdade. Temos um ponto aí, cara. Não, e sobre o movimento feminista, cara, por que eu bato tão forte? Porque é o maior movimento de genocídio da história. Tá matando em silêncio, silencioso. Tipo, ninguém vai falar lá pra mulher que depois que ela abortar, ela tem mais propensão ao suicídio, à depressão, à automutilação. Aí, lá na Argentina, liberou o aborto até 14 semanas. Com 14 semanas, Vilela, a criança já tem impressão digital. Ela tem impressão digital, ou seja, não tem ninguém como ela. Não tem ninguém como ela. Ela tem movimentos involuntários,
o coração dela já bate. E aí chama o quê? De aglomerado de células, ok? Aglomerado de células. Aí quando lança uma matéria assim, achamos vida em Marte. Aí você vai ver uma bactéria. Ah, tá de sacanagem, né? Ou seja, o modus operandi delas é o seguinte, prega libertinagem sexual pras mulheres, tudo. Se você tiver filho, aborta. Por quê? Porque é uma solução simples pra uma situação muito complexa. Esse que é o problema. A esquerda faz isso com a mulher. Fala, não, mulher, seu corpo, suas regras. Eu entendo, porque eu cresci no ambiente cristão também, e tem sempre essa dúvida, né, cara? Putz, como controlar, como sexo só depois do casamento, que é uma coisa super difícil, né? Sim. E como você tem isso na cabeça? Olha, eu vejo que todos os princípios bíblicos, eles possuem um sentido até mesmo que foi inspirado por Deus. Então eu vejo como uma orientação, um conselho de Deus. O que acontece? O casamento, ele é uma aliança onde você se torna um com essa pessoa. Através ali da relação sexual, né? Eu vejo que é muito danoso você se tornar um com várias pessoas. Então, eu me privei durante ali a minha adolescência, durante muito tempo, até mesmo de ficar. Tipo, eu beijei com 17 anos, mano. Não por falta de oportunidade, mas, tipo assim, de fato, por eu falar, pô... Vou esperar uma pra mim não legal. faz sentido eu beijar do nada uma micareta. Também que eu nunca fui nessas merdas. Eu nunca fui no carnaval, por exemplo. Nunca tive vontade de ir. Mas se eu quisesse mijar, eu mijasse na minha casa, tá ligado? Eu não ia pro meio da rua. Mas enfim, eu parava e falava, pô, pra mim não faz sentido. Então eu sempre fui muito privado nesse sentido. Agora, com a questão da relação sexual, eu vejo que precisa ter uma orientação, de fato, por exemplo, nas igrejas, algo profundo. E não simplesmente falar pro adolescente, olha, não faz e pronto, acabou. Porque é difícil controlar. E eu vejo que faz sentido. Por exemplo, o meu pai. A primeira mulher que ele beijou foi minha mãe. E, tipo assim, eu vejo que meu pai tem um relacionamento, um casamento muito sério, sabe? De muita Sólido. qualidade, sólido. E toda a minha família também. Eu não tenho ninguém na minha família com divórcio. E aí, por que eu vou, sabe, tipo, acreditar numa pessoa que nunca construiu merda nenhuma, que, sei lá, ficou com um monte de gente, e eu olho e falo, tá bom, obrigado pela dica. Aí eu olho pra dentro da minha casa, eu falo, pô, meu pai construiu uma família e tal, passou por dificuldades, e mesmo assim tá ali, e eu preciso ter um alinhamento de propósitos com essa pessoa. Sabe? Então, pra mim, o casamento é algo muito sério. E também a relação sexual é muito séria. Então, eu vejo que eu não vou sair fazendo com qualquer um. E hoje tá banalizado isso, tá ligado? E acaba que muita gente tá sendo destruída por conta disso. Mano, vocês tornam um com uma pessoa, cara. Olha o tanto de sentimento que é envolvido naquilo dali. E aí, o momento do casamento, que você deveria estar ali, sabe? Tipo, se entregando pra aquela pessoa e ela também da mesma forma, fica mais uma coisa. Ah, é mais uma coisa, de boa. E aí, aquela coisa. Hoje, as festas de casamento duram mais que o casamento. É verdade. Sabe? Mas... Você não é virgem? Não. Então, mas você agora também não faria exigência da mulher ser virgem também. É só ter o mesmo propósito de vida, né? Eu tive somente com uma menina. Tá. Com uma menina. E, tipo assim, foi um momento muito difícil também, tá ligado? Pra minha vida. Que, tipo assim, você para e peca na minha concepção. Você tava afastado da igreja na época ou não? Foi meio... Pois teve um... Esse momento foi um momento que eu me esfriei muito, sabe? Tipo assim, na fé. E aí fiquei naquilo e tal, tudo mais... mas eu vejo dúvida, que... Né? Pois mas lembra quando eu falei no começo aqui, disse o seguinte, olha, nos momentos, até nos momentos que você erra, que você tá triste, Deus ele utiliza aquilo dali pra te privar, talvez, de coisas muito piores. Entendi. Então, por exemplo, eu fiquei muito apegado sentimentalmente, sabe, com essa menina. E aí eu fico pensando assim hoje, talvez se eu não tivesse me apegado tanto com essa pessoa, talvez eu, tipo, abriria a porteira, tá ligado? E isso me privou de me envolver com um monte de pessoas. Ah, entendi. Você tá entendendo? Hoje eu consigo raciocinar isso de fato. Tipo, não tem nada contra a pessoa, tipo, pelo contrário, super bem resolvido e tal, tranquilo. Mas eu fico com... Nessa época foi muito difícil pra mim, porque foi algo que eu falei, poxa, eu não devia ter pisado na bola com isso, sabe? Mas também não abri a porteira, sair fazendo com um monte de gente. E tive a responsabilidade de, durante esse tempo, eu conversar com o meu líder, conversei com o meu pai, tipo assim, deixei tudo certinho pra não estar fazendo alguma coisa dentro da igreja, de ministrar ou ofertar algo dentro da igreja e estando em pecado. Claro. Porque eu posso esconder de todo mundo, do ser, da internet e tudo mais, mas eu não consigo esconder de Deus. E depois quem vai estar lá na frente lá dele lá pra poder me explicar sou eu. E o pastor, ele entendeu e te deu orientação. O famoso pastor é meu pai. É sério? Então, Então, tipo assim, eu parei e falei, cara... Você falou, falei com o pastor e com o meu pai, eu falei... Não, é o mesmo. É o mesmo. Então, assim, a responsabilidade é grande e tal. Então, sempre quando acontece isso comigo, tipo assim, de erros, não dessa forma que eu, não cometi isso mais. Mas nesse âmbito, eu sempre tenho responsabilidade com aquilo que eu tô fazendo, que é o meu ministério. Eu vejo o seguinte, a questão do porte, né, de arma aqui no Brasil... E a posse, ela tem que vir junto, paralelo
com um código penal mais rígido. Ou seja, tem locais lá nos Estados Unidos, se apontar arma pra alguém, você pode já vai em cana. Por quê? Porque não adianta nada você dar essa liberdade pra pessoa se defender. Esse poder, né? Poder. Sendo que se ela agir de forma correta, ela toma taca. E se ela não agir, ela morre. Aí fica difícil, né? E o bandido fica livre, então não dá. E eu também não sou daqueles que ficam colocando como se o brasileiro fosse burro e não conseguisse administrar uma arma assim como o estadunidense, o norte-americano. Tá. Então, pô, eu acho que tem que ter como tem hoje, uma preparação psicológica, teste e tal, tudo certinho pra você tirar. Não pode ter antecedente criminal. Então, se o bandido pode ter arma pra poder roubar, eu posso ter pra poder me defender. A minha vida é a vida de quem quiser. De quem eu amo. E a minha casa, a minha propriedade, né? E as pessoas estão em volta de mim. Agora, qual que é o sentido disso tudo? Na segunda emenda dos Estados Unidos, deixa bem claro que não é só pra sua autodefesa no sentido de alguém te roubar, por exemplo, invadir sua propriedade. É pra se caso o governo se torne tirânico, você consiga se defender do próprio governo. Entendi. Então, uma defesa a favor da sua liberdade. É a última defesa. Né? Eu acho que responder a pergunta tem que ter tanto um processo mais, digamos assim, tranquilo, mais célere com relação a você tirar sua arma, quanto o endurecimento das leis. Você ter uma arma, saiba que se você fizer merda, você também vai em cana. Entendeu? Atirando ou não, se ameaçar, já tá. Exatamente. Você, peguei minha arma e, sei lá, dei um tiro aqui do nada. Pô, não é assim. Não é assim. Estamos aqui falando da sua vida, da sua história, do seu trabalho e tudo mais. Olhando pra trás, Nicolas, qual foi o momento mais difícil que você passou na vida ou no trabalho? Cara, eu acho que tiveram 2 momentos na minha vida. Eu acho que foi esse momento que eu disse com relação a relacionamento. Tá. Foi o momento que eu me esfriei, mas foi o momento também que eu entendi que quando você tá fraco aí que você é forte. Foi o momento que eu compreendi que eu tenho que depender muito mais de Deus do que das minhas decisões. E isso me moldou. O sofrimento me fez com que eu ficasse mais forte. Então, sou grato a Deus pelos nãos dele e pelos sofrimentos. Né? A própria Bíblia, Paulo fala, olha, é necessário que por um tempo fiquem contristados, fiquem tristes, porque a tristeza, segundo o mundo, ele opera a morte, mas a tristeza, segundo Cristo, ele opera o arrependimento. Então eu me aproximei mais de Deus, foi um momento muito difícil, mas eu me aproximei. E também difícil também foi quando o meu tio morreu, o meu tio Negão. Eu tava na França, recebi a notícia, tive que voltar pro Brasil correndo junto com a minha família, e foi um momento que mesmo eu com 12 anos, eu não pude chorar, sabe? Eu não pude, tipo assim, me entregar ali. Foi um momento que eu vi minha mãe chorando, era irmão da minha mãe, tive que ajudá-la, tipo assim, a olhar com meu pai passagem na hora, e não tive tempo pra poder chorar, tá ligado? E só chorei mesmo quando eu cheguei aqui e vi o meu tio morto. E gostava muito dele, muito, 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 muito mesmo. E foi um momento também difícil que eu senti o que é perder alguém realmente que eu amo, mas me formou. Então acho que esses 2 momentos foram momentos bem difíceis da minha vida. A segunda pergunta é o seguinte, você é um cara muito novo, vai demorar muito pra morrer, eu também espero que demore muito tempo pra morrer, mas vamos todos morrer. Mas você não é tão novo. Claro que eu sou novo. Nossa, ele tem o cara 25, já mandou na lata. Olha, mas você não é tão 25, novo. eu tenho 37, meio novo. Tá novo demais. Realmente, Tá né? novo, tá novo. Em novembro eu faço 38, quero o bolo aqui. E esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet. Então, o pessoal que voltar daqui a 389 anos vai poder saber quais são as últimas palavras do Nicolas. Qual o seu epitáfio, sua frase de túmulo. Boa. Qual seria? Então, se eu morresse agora, eu acho que... Eu morresse agora não, né? Pô, se morresse agora, esse vídeo ia bombar. Nossa, hypou. Nossa, velho! Me dá metade do AdSense não, aí mas pros meus filhos, tá? Mas vai demorar muito, vai demorar muito. Tá, olha, eu diria que foi uma bela jornada. Eu diria que tô pronto pra poder começar a viver. Porque aí quando eu morrer, é aí que eu vou viver de verdade. Começa a vida. Então, eu, como o Paulo disse também, né? Olha, encarei com fé, né? Encerrei minha carreira. Tive momentos bons, momentos ruins. Dei meu máximo aqui. Quero realmente que as pessoas talvez esqueçam o meu nome, percam meus seguidores, mas realmente que eles lembrem daquele também que me salvou, que é Jesus Cristo. De verdade. Que ele cresça e eu diminua, e que ele apareça e realmente eu desapareça. Então, foi legal. Obrigado, Deus, por ter me dado, essa oportunidade de viver uma vida. A Bíblia fala que os anjos, eles têm, quase que um ciúme, sabe? Porque eles não conseguem estar aqui e podem ter a oportunidade da vida. E graças a Deus, eu sei que Deus me planejou, sabe? Pensou, sonhou em mim e tinha um propósito. Então, antes de eu morrer, com certeza eu vou falar que eu cumpri meu propósito. Amém. Obrigado, Deus. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, imagino que várias, né?
Uma dúvida na cabeça que não foi respondida, uma pergunta. Cara, por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? Que os caras estão zoando. Momento mó Pode tenso aqui, né, ser, man? não, pode ser essa pergunta. Não. Eu tinha muitas dúvidas, cara, sobre a existência de Deus. E eu acho que tem muitas perguntas ainda que, assim, são profundas, difíceis. Como, por exemplo, a própria onipotência de Deus. Pô, se Deus é todo onipotente, porque ele não acaba com o mal? Isso aí eu já sei. Eu já li sobre o problema do mal, tá nice na minha cabeça. Mas tem ainda algumas discussões nesse âmbito que eu ainda fico, sabe, assim, como por exemplo a questão da predestinação, sabe? A Bíblia fala que eu vos escolhi, livre-arbítrio. Então são questões profundas mesmo, assim. Mas tirando isso, dúvida, sei lá, do dia a dia, assim, eu sempre procuro tirá-las. Mas mesmo com relação a isso. Minha fé mantém firme e não busco isso como uma forma de se rebelar contra Deus, mas uma forma de realmente de estruturar a minha fé, para não ser uma fé apática e eu conseguir falar para as outras pessoas quando me perguntarem também, né? Entendi. Obrigado pelo papo, Nicolas. Obrigado você que tá aí em casa assistindo essa live. E à noite temos outra live aqui com a Ilana, que escreveu um livro sobre serial killer, um papo muito legal. Boa. Palavras finais, Pequeno Mandíbula. Que agora mudou, era o Max, voltou pro Mandíbula agora. Pessoal, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, comenta, vai lá no nosso canal de cortes que tem muita coisa bacana todos os outros vídeos que a gente fez e vai ter muita coisa bacana desse vídeo de hoje do Nicolas. Se inscreve lá também e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @inteligencialtda, @Vilela e no Facebook do Rogério Vilela. É isso aí. Por fim, Vilela, aqui, ó. Dá uns recados. Pra quem me odeia, rapidinho, tá? Só pra quem me odeia, tipo, que se dane, eu tô brincando. Pra quem me odeia, faz um teste, passa a me seguir. Ver o que de fato eu tenho postado, que eu tenho trabalhado. Ou assiste aqui eu acho completo, que a gente, né? Exato, eu acho que a gente tem que concordar em discordar. Eu vejo que, poxa, pode chegar qualquer pessoa aqui, eu vou ser tolerante com essa pessoa. E não há virtude em ser tolerável com o tolerante. Tolerância significa tolerar o intolerável. Então, se você não me tolera, você é uma pessoa intolerante. Olha só que incrível, né? Então, quem é o intolerante nessa história aqui? Então, que você passe a me acompanhar e ver de fato aquilo que eu tenho construído, que eu tenho trabalhado. Óbvio, sou um cara super ensinável, recebo críticas, tô aprendendo, jamais sei de tudo. Sou novo ainda, tenho que aprender muita coisa, me coloco numa posição humilde mesmo frente às pessoas, gosto de aprender com os grandes e acho que todo mundo tem que fazer isso com todo mundo. Então, se você quiser saber mais também sobre o meu trabalho, no Instagram é Nicolas Ferreira DM, Nicolas com K, lembra da Carol com K, faz um esforço aí. Nicolas Ferreira DM, e passa a me seguir lá, tem um canal do YouTube também. Também tá e na é nóis, descrição, Fro, tamo junto. Tchuguru tchá. O que é isso? O Nicolas Cagezinho. Nicolas... Como que é? Não, o Nicolas Cagezinho, então, o que ele mas como faz. que é? É o tchuguru tchá. Cadê minhas capivarinhas? Eu sou doido pra conhecer esse cara. Valeu, mano. Até Valeu, mais. galera, tamo junto.